Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos os meus irmãos. Eu sou seu irmão em Cristo, Lucivaldo Oliveira, e hoje vamos para o segundo vídeo da série de estudos que eu estou chamando de Jornada para o Céu. E tem como tema o que eu devo fazer para ser salvo. E se a salvação da sua alma é um assunto que te interessa, já te convido para acompanhar esse estudo até o fim, pois vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e, com a ajuda do Espírito Santo, descobrir o que é preciso para alcançar a salvação. Mas antes, já quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Então, prepara o teu coração e receba a palavra de Deus em sua vida. A salvação da alma é o maior bem que o ser humano pode ter. E nesta série de estudos vamos entender que não é de qualquer maneira que alcançamos a salvação, pois o reino dos céus é tomado à força. E a salvação é individual. E existe algumas coisas que devemos fazer para alcançar a salvação. Devemos ouvir a palavra de Deus. E aqui no card em cima está aparecendo o primeiro vídeo desta série de estudos. E já peço para que você veja, caso você ainda não tenha visto, pois estarei falando da importância de ouvir a palavra de Deus. E quando ouvimos as Sagradas Escrituras, adquirimos a fé. E hoje vamos falar de fé. Mas não é qualquer fé. Hoje falaremos da fé que precisamos ter para alcançar a salvação. E essa fé alcançamos quando ouvimos a palavra de Deus e passamos a crer nela como a única regra de fé para a nossa vida. Hoje vamos falar da fé que salva. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 2, versos 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Para entendermos o assunto sobre a fé salvadora, precisamos entender o que é a fé, pois existe pelo menos dois tipos de fé. Existe a fé para você receber uma cura, um livramento, a solução de um problema, enfim. E existe a fé que salva, que é um dom de Deus. E essa fé vai muito mais além de crer para receber algo nesta vida. A fé expressa a resposta humana ao Deus que se revela com o seu amor, a sua sabedoria, o seu poder, as suas exigências e inclui a aceitação intelectual, a confiança e a obediência. Quem nunca ouviu falar de pessoas que alcançaram curas, receberam livramentos e grandes milagres em sua vida, como a solução de um problema impossível de ser resolvido, entre inúmeras outras coisas? O fato é que crer para alcançar algo nesta vida não nos faz pessoas salvas, e muitas pessoas estão enganadas e iludidas a respeito de tal fé. Pois essa fé é momentânea e logo passa, e essas pessoas continuam vivendo uma vida longe da presença de Deus. Elas sabem que Deus existe, sabem que Deus cura, que Deus livra e tem a solução dos problemas, mas preferem continuar abraçados com o pecado, continuam abraçadas com o mundo.
A fé é um dom espiritual dado por Deus a todo aquele que busca a salvação em Jesus Cristo. Perceba que na medida em que você vai ouvindo e praticando a palavra de Deus, você também vai adquirindo a fé. Por meio da fé, passamos a conhecer a natureza, a vontade e os propósitos de Deus, como Ele os revelou. O desenvolvimento da fé em nossa vida se dá mediante a disciplina espiritual diária, isto é, confiando plenamente na graça de Deus em todas as circunstâncias da vida. A fé é fundamental para se ter uma experiência cristã abundante e rica na presença de Deus. A Bíblia nos mostra numerosos ensinamentos a respeito da fé, como por exemplo, quando formos fazer um pedido a Deus, devemos fazer com fé e não podemos duvidar. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 1 e versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E em Hebreus, capítulo 11 e versículo 1 nos diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é uma convicção estabelecida em relação às coisas que não são vistas e a expectativa estabelecida de uma recompensa futura. Ou seja, para ter fé, não precisamos ver, precisamos acreditar em um Deus invisível que tem todo o poder no céu e na terra e está pronto para atender todos aqueles que crêem nele sem duvidar. Veja o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versos 7 ao 9. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem, agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A salvação da nossa alma se dá por meio da graça de Deus. E graça é a bondade excepcional de Deus para com os seres humanos, como pecadores, para tornar possível o seu perdão e salvação. Essa misericórdia imerecida está sempre disponível para aqueles pecadores que creem no Evangelho e obedecem ao Senhor. Veja que a graça de Deus é um favor imerecido e nós alcançamos esse favor na medida em que vamos crendo no Evangelho, ou seja, na medida que vamos tendo fé na palavra de Deus e passamos a obedecê-la, fazendo assim a vontade de Deus. Não podemos ser salvos por outra coisa, a não ser por essa graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. A salvação não se dá pelas obras que fazemos, ou seja, não é porque eu faço o bem, sou uma boa pessoa e ajudo os necessitados, faço caridade, dou esmolas, enfim. Não é pelas obras, como o verso de Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 9 nos diz. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação não se dá pelo fato de sermos pessoas boas. A salvação é algo que não merecemos. Olha para a sua vida, se autoexamina neste momento. Você vai perceber que não merece, que não é digno de alcançar a salvação.
Podemos ser pessoas boas, mas talvez pensamos ou falamos mal de alguém. Mentimos, dizemos palavras de baixo calão, que são os famosos palavrões, que muitos falam em momentos de raiva. Talvez cobiçamos alguma coisa que não nos pertence. Muitas das vezes não queremos liberar o perdão. É uma boa pessoa, mas é viciado na bebida alcoólica, em drogas lícitas e ilícitas, entre tantas outras coisas que pensamos que Deus não se importa, pensamos que Deus não liga para isso, que isso é besteira. Mas a grande realidade é que sim, essas mínimas coisas, entre aspas, são o suficiente para condenar a alma de um ser humano. Veja o que nos diz em Efésios capítulo 4, versos 22 ao 32. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E em Gálatas capítulo 5, versos 19 ao 21 nos diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Perceba que não podemos achar que somos dignos de salvação. Não podemos nos gloriar, porque a salvação é de graça. É um presente dado por Deus para a nossa vida, para a vida de todos aqueles que nele crê. E obedecer a sua palavra, abandonando tudo, absolutamente tudo, aquilo que não agrada a Deus. A salvação é de graça, mas não foi de graça. Para que hoje nós viéssemos alcançar essa graça de Deus em nossas vidas, Jesus pagou um alto preço, morrendo por nós naquela cruz. É bem verdade que sozinhos nós não conseguimos obedecer. Para que eu venha alcançar essa graça e passar a fazer a vontade de Deus, tenho que reconhecer que sou um pecador. Tenho que me arrepender dos meus pecados e receber Jesus na minha vida como o único e suficiente Salvador da minha alma. Neste momento, o Espírito Santo vai começar a habitar em minha vida e vai me ajudar a vencer o mundo e o pecado. Que Deus vos abençoe e fale mais ao seu coração.
Eu sou Lucivaldo Oliveira e você acabou de ouvir o segundo vídeo de Jornada para o Céu, a série de estudos que vai impactar a sua vida. Se você gostou desta reflexão, deixe o seu like e se inscreva no meu canal e compartilhe em suas redes sociais. Assim, mais vidas serão alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus vos abençoe.